A graça e a paz, meus irmãos. Nós vamos hoje estar falando sobre a queda do homem em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gostaria que os irmãos pegassem as suas Bíblias. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 24. Diz assim o texto: Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Verso 9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: Aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: Por ter dado ouvido à sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e é preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra, da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Senhor, nós queremos orar nessa manhã e te louvar, Senhor, pelo privilégio de ouvir a tua palavra, de podermos, ó
Pai, receber o alimento que edifica as nossas almas. Eu oro para que o Senhor possa transmitir a sua palavra ao nosso coração, produzindo vida, fruto para o louvor da tua glória. Capacita-me, Senhor, para que eu possa ser fiel ao Senhor e a tua santa escritura é o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero que você se assente, meu irmão. Esse texto é um texto muito conhecido das Escrituras Sagradas, e ele retrata a queda do homem. E a queda do homem é o acontecimento bíblico que marca a transição do homem de um estado de inocência para um estado de culpa, para um estado de desobediência a Deus. O homem, ele passa da vida para a morte. E esse acontecimento, ele explica o mal no mundo, a concepção, a entrada do pecado no mundo. Através da queda do homem, toda a humanidade, então, se tornou corrupta e inclinada ao mal, e incapaz de fazer o bem. E, devido ao pecado de Adão, toda a humanidade ela acabou sendo imputado o pecado dele a toda a humanidade. E a única forma do problema da queda ser resolvido é com a ajuda de Deus. Não há meios humanos ou naturais que possa resolver a queda do homem. Somente a misericórdia de Deus, somente a graça do Senhor e através dos méritos que há em Jesus Cristo, que o homem ele pode resolver o problema do pecado na vida dele. Todos os nossos caminhos são maus, todas as nossas inclinações são perversas, todos os nossos sentimentos são pecaminosos. Né? Existe uma frase que diz que existe ódio no nosso amor, existe pecado na nossa santidade, existe impureza na nossa pureza, porque por mais bom que o homem tente ser, essa queda trouxe consequências que, infelizmente, afetou a conduta, o caráter, a alma, as emoções do homem. E nós vamos ver, verso a verso, as consequências terríveis que a queda causou a toda a humanidade. O texto começa a dizer que a serpente era mais sagaz do que todos os animais. Gênesis capítulo 3, verso 1 diz: a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor havia feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam de nenhum fruto, de nenhuma árvore. Então, o texto começa narrando algo meio incomum, um animal tendo um diálogo com a mulher. Né? Nós vemos ali que a serpente, ela se aproxima da mulher e ela começa a instigar a mulher acerca daquilo que Deus havia dito. E nós chegamos a um entendimento que Satanás, ele usa a serpente como um instrumento para trazer uma tentação à mulher. É lógico que a serpente era um animal bom, feito por Deus, porque tudo que Deus fez é bom. Né? Deus não havia rejeitado a serpente. A serpente não era um ser maligno, pelo contrário, ela fazia parte da criação de Deus e tudo que Deus fez é bom. Porém, é interessante que a Bíblia destaca a serpente como um ser sagaz, como um ser de uma inteligência, de uma perspicaz. Travou agora. Perspicaz. Então, nós vemos que a serpente, ela tinha ali uma maneira mais desenvolta, né? E talvez, se você imaginar qualquer outro animal, não seria talvez o animal ideal para que Satanás usasse para desenvolver os seus critérios e as suas astúcias para tentar a mulher ali naquele momento. A Bíblia, ela usa dizendo, olha, a serpente é astuta. Ela é, de todos os animais, um animal mais inteligente. Talvez ali o mais apropriado para os seus desígnios.
e se enquadrou ali nos critérios a qual Satanás a escolheu, para que, lógico que com uma permissão de Deus, para que ela fosse a boca de Satanás para tentar ali a mulher. Então, Satanás, através dos seus meios fraudulentos, perverteu a serpente, usando ela para os seus intentos. Então, a qualidade da serpente ela é tão real que o próprio Cristo, lá no Novo Testamento, ele vai dizer aos seus discípulos que eles deveriam ser prudentes como a serpente. Então, nós vemos qualidades nela. Então, nós não temos que ter a ideia de que a serpente era um ser maligno, porque não era. E nós também não devemos culpar a serpente, nós devemos anular essa ideia de que a serpente era culpada do que estava acontecendo ali naquela narrativa. A Bíblia afirma que Satanás é o pai da mentira, e ele é o fomentador do engano, e ele é o autor da morte. Logo, a Bíblia nos ensina que o autor, o responsável pela queda do homem foi Satanás. Foi Satanás que usou a serpente, foi Satanás que tentou a Eva, foi Satanás que instigou o coração de Eva a desobedecer a Deus, a se revoltar contra o seu Criador, a se rebelar contra a ordem do seu Criador. Ele que arrastou a sua cauda, arrastando a terça parte dos anjos. A Bíblia fala que ele é enganador desde o início. Ele é mentiroso desde o início e o pai da mentira. E ele se aproxima da mulher de uma maneira gentil e distorce aquilo que Deus disse. Provavelmente, nós vemos na criação, Deus dá autoridade ao homem sobre toda a criação. Então, havia a amizade entre o homem e os animais. Então, hoje, imaginar uma serpente se aproximando do homem, é algo inviável. O homem jamais teria essa aproximação. Mas, aqui nós vemos um diálogo e vemos uma aproximação gentil da parte de Satanás, uma sutileza. E ele então começa a distorcer, dizendo aquilo que Deus disse, só que de uma maneira ao contrário. No verso 2, ele começa dizendo, olha, dos frutos da árvore do jardim, a Eva diz, dos frutos da árvore do jardim podemos comer, mostrando que ela sabia bem qual era a ordem dada por Deus. Então Eva, ela não estava confusa acerca do que Deus disse. Havia clareza, havia um entendimento de que Deus havia dito que eles poderiam comer de toda a árvore. Porém, havia uma árvore que eles tinham acesso negado. E então, a serpente começa a assediar a Eva, começa então a distorcer o que Deus disse, e Eva permite que Satanás se aproxime e começa então a dar território, e começa então a dialogar com a serpente. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, nós não podemos cair nas sutilezas do inimigo. Nós não podemos cair nas investidas de Satanás. E nem dar espaço para que a tentação ganhe o nosso coração. Foi isso que Eva acabou ali cedendo e não dando o entendimento claro de que ali era a voz do próprio Satanás tentando a ela para que desobedecesse a Deus. Nós vemos ali um diálogo perigoso, mal intencionado, e o coração de Eva passa a gostar do que ouve. Ela parece gostar de que alguém a apoia naquele sentimento de que talvez aquele fruto ali não fosse tão proibido, de que talvez o sabor dele pudesse ser saboroso, de que talvez o acesso ali não trouxesse consequências tão graves. E aí, então, aquilo começa a ganhar território no seu coração, e aquele diálogo continua acontecendo no verso 3, dizendo, olha, do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse,
vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então, você já viu aquele tipo de pessoa que ele vai buscar um conselho de gente que na verdade, em vez de aconselhá-lo, vai dizer a ele aquilo que ele quer ouvir? Isso é perigoso, irmãos. É quando nós temos que tomar uma decisão importante na nossa vida, e nós precisamos realmente de conselhos sábios, como diz a palavra de Deus, que na multidão de conselhos se encontra a sabedoria, né? Mas muitas vezes nós buscamos um conselho já com uma decisão tomada no nosso coração. Nós buscamos um conselho já com aquela decisão meio que já acertada do que eu vou fazer, né? Então, as pessoas acabam ali se equivocando e tomando decisões precipitadas. E ouvindo pessoas que massageiam o seu ego, que na verdade dizem aquilo que elas desejam escutar, e que não são corrigidas, não são exortadas, não são colocadas no caminho correto. Então nós vemos aqui que foi exatamente isso que Satanás fez. Satanás tentou a Eva com algo que já estava tomando o seu coração. O texto nos dá a entender que, bem provavelmente, Eva já estava próxima daquela árvore. Talvez ali admirando o fruto, talvez ali observando o fruto. Isso nos mostra, irmão, que muitas vezes nós brincamos com o pecado. Que nós brincamos com coisa séria. Né? Nós brincamos, às vezes, com coisas que podem nos levar ao precipício, que podem nos levar ao declínio, a uma queda terrível. Porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. Às vezes é uma conversa secreta, às vezes é um diálogo ali indevido, às vezes é uma liberdade com alguém indevida. São coisas que vão sendo plantadas, são sementes malignas que vão sendo plantadas, que vai desembocar em algo muito maior, que foi o que aconteceu aqui. A serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. A serpente coloca em xeque aquilo que Deus disse. A serpente coloca em xeque o caráter de Deus, a justiça de Deus. Satanás desconstrói aquilo que Deus disse, dizendo: olha, Deus não fará isso. E aqui começa um caminho muito perigoso e sem volta. A arma que Satanás ele usa, irmãos, é a dúvida, é o engano. E aí você passa a duvidar acerca daquilo que Deus disse. Você passa a duvidar acerca se você de fato deve ou não obedecer a Deus. E aí você perde o temor, e você cai no engano, e você tem uma certeza pecaminosa dentro do seu coração, da impunidade, de que não vai dar nada, de que não vai haver consequências, de que aquele ato não vai te trazer nenhum tipo de prejuízo, de que Deus pode, de alguma maneira, não ver o que está sendo feito. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que não há nenhuma chance disso acontecer. Não há nenhuma chance de Deus deixar o pecado impune. Não há nenhuma chance de Deus varrer o pecado para debaixo do tapete. De Deus fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo. Por isso, meu irmão, se você chegou aqui nessa manhã e você está vivendo uma vida alienada de Deus, distante de Deus, uma vida abraçada com o pecado, se você está vivendo uma vida totalmente distante do Senhor e dos seus caminhos, conhecendo o caminho da obediência, vai chegar um momento em que você terá que prestar conta a Deus da sua vida e dos seus atos. Você não pode duvidar de que isso de fato acontecerá, porque Deus ele diz em sua palavra, e nós não podemos brincar com coisa séria. Deus, ele puniu o pecado dos salvos em Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. E se Deus, ele pôde punir o seu filho, fazendo com que ele tomasse, bebesse o cálice da ira dele, para que o pecado não ficasse impune, o que dirá Deus fará, irmão, com aqueles que não se arrependeram, que não renderam a sua vida a Jesus, que não se voltaram para Cristo? Por isso, irmãos, esses receberão a punição de Deus. Por isso nós precisamos sair desse lugar nessa manhã com a nossa vida resolvida.
Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque Deus, ele diz que o salário do pecado é a morte. E que a alma que pecar morrerá. Então a única forma de você tirar ali a punição do pecado sobre a sua cabeça é você recebendo os méritos de Cristo. É você se entregando a Jesus e recebendo o perdão que vem através de Cristo ali na cruz do Calvário. A serpente, ela disse a Eva, porque Deus sabe, no verso 5, que o dia que vocês comerem desse fruto, os seus olhos se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Satanás, ele continua destilando ali o seu veneno, distorcendo as palavras de Deus e agora instiga o coração da mulher com um sentimento de orgulho e de soberba. Um sentimento de grandeza, dizendo, olha, vocês serão como ele é. E nós sabemos, irmãos, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E nós sabemos que esse era o desejo de Satanás, subir no mais alto lugar e ser semelhante ao Altíssimo, ser adorado por anjos. E ele passa esse desejo do seu coração agora para o coração da mulher. Ele assedia a mulher com um sentimento de, olha, você vai ser semelhante a ele. Você vai ser detentora do conhecimento do bem e do mal. Vocês serão semelhantes ao Altíssimo. Sentimento de inveja, de soberba, de usurpação. Satanás, ele nem sempre foi como ele é. Deus fez um anjo bom, mas esse sentimento também toma o seu coração. E ele então se rebela contra Deus. E agora os intuitos dele é ferir e afetar aquele que carrega a imagem do Altíssimo. Deus fez Adão e Eva para dominarem sobre todas as coisas. Deus fez Adão e Eva para constituírem família nessa terra. E agora Satanás, então, tenta ao coração de Eva com esse sentimento que estava em seu coração. E ele começa então ali a transmitir para o coração de Eva a sua própria intenção. Da mesma forma que ele havia se apartado de Deus e se revestido de rebeldia, de rebelião, agora ele traz tudo aquilo que está nele para o coração da mulher. A queda, então, coloca o homem num estado de ruína, de miséria, num estado de inclinação para o mal, de cegueira, de obstinação, de desejos pecaminosos e violentos, de inclinações perversas, de modo que agora o homem, ele se rebela contra Deus e todos os seus caminhos são maus. Todos os seus caminhos são caminhos de morte. São caminhos que o levam cada vez mais para um precipício de perversidade, que é o resultado das suas escolhas. A mulher cede espaço e vê que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, desejável ao entendimento, toma do seu fruto e come. E ainda dá ao seu marido. Eva, ela se encontra seduzida pelo desejo. As palavras da serpente ganham espaço no seu coração. Ela passa a considerar aquilo que foi dito, já não mede mais as consequências. E ela diz que o prazer que aquilo vai lhe proporcionar vale a pena. Isso é muito perigoso, irmãos. O pecado, quando ele bate a nossa porta, ele faz com que a gente não meça as consequências. O pecado, quando ele nos assedia, o calor do momento, ele tenta nos envolver, e se nós não fugimos, se nós não resistimos,
se nós não fechamos todas as portas imediatamente, aquilo começa a ganhar território no nosso coração. E nós só passamos a dar valor e a perceber o prazer que aquele determinado pecado vai nos proporcionar. Mas nós não medimos as consequências. Quando uma pessoa cai em adultério, ela percebe ali o prazer que aquilo vai lhe proporcionar no momento, mas ela não mede a consequência de um casamento destruído, de filhos feridos e destruídos, não mede a consequência de anos que foram jogados no lixo, de feridas que aquilo vai causar no seu cônjuge. O pecado, ele tem esse poder avassalador, destruidor. E é isso que Satanás faz, irmãos. Ele seduz as pessoas. Ele coloca uma venda nos olhos das pessoas, para que as pessoas não meçam consequências e acabem se entregando ao desejo que acalora o corpo e o sentimento naquele momento. Satanás eliminou indiretamente a confiança da mulher na palavra de Deus. Nós estamos aqui semana após semana ouvindo a palavra de Deus, sendo ministrada por ela. Nós estamos aqui sendo edificados por essa palavra, e essa palavra, ela tem que construir em nós uma fé sólida, para resistir o dia mal, para resistir às tentações, para resistir o assédio do diabo. Nós temos que pegar essa palavra e usar ao nosso favor, como o Senhor mesmo venceu a Satanás lá no deserto, através da palavra. É para esses dias, irmão, que tudo aquilo que nós recebemos, nós devemos medir as consequências, nós devemos olhar com seriedade tudo que ouvimos, tudo que recebemos, porque essa é a maior arma de Satanás, é gerar dúvida acerca da palavra de Deus, e se de fato você deve obedecê-lo. Satanás, ele gera desconfiança, irreverência, e aí ele te leva a pensar que a troca é uma troca justa, de que vale a pena essa troca. E muitos não compreendem que o prazer do pecado é momentâneo, mas que depois o sentimento de culpa, ele é gigantesco. O sentimento de culpa, ele é maior do que o prazer, que às vezes leva poucos momentos. É como alguém que se droga e que tem aquele momento de êxtase, aquele pico de êxtase que dura poucos segundos, mas que depois ele é tomado de novo por uma tristeza sem fim, por um vazio sem fim. Assim é o pecado. Satanás, ele te tenta, ele te seduz, ele te coloca que o prazer é melhor, e quando você então comete o pecado, ele te acusa, ele te culpa, ele te joga na lama, ele te pisoteia, ele mostra a sua miserável condição, ele te mostra que você é indigno, ele te faz sentir o pior dos pecadores. 1 Timóteo 2,14 diz que Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Não dá para inibir aqui a culpa de Adão. Eu não posso atribuir apenas a Eva o fator da queda. Seria um grande erro, porque provavelmente Adão, ele estava a observar tudo o que aconteceu ali. E se não estava a observar, foi negligente, por não guardar a sua casa, não guardar a sua família, por não guardar a sua mulher. Mas nós sabíamos, eles sabiam a ordem de Deus. E eles sabiam as consequências. Eles aceitam ali, Adão come do fruto sem nenhum questionamento. E a Bíblia relata que não houve nenhuma persuasão da mulher. Não houve uma insistência. A Bíblia fala que ela deu o fruto e Adão comeu. Paulo vai afirmar lá em Romanos, capítulo 5, verso 12, que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. Então nós podemos resumir a queda aqui em um abandono
do mandamento de Deus. Toda vez que você abandona o mandamento de Deus, você está caindo. Toda vez que o homem ele é tomado por um sentimento de orgulho, ele desobedece à lei do seu Criador. Todas as vezes que você inclina os seus ouvidos para ouvir as propostas de Satanás, as sutilezas de Satanás, você cai em ruína e em morte. O homem ele se torna escravo do pecado e também escravo de Satanás. Ele é tomado de incredulidade e os seus corações são tomados de inveja e de ambição. É isso que acontece com uma pessoa que vive uma vida no pecado. Ela se torna escrava. Você vive uma falsa sensação de liberdade. É como um pássaro que ele vai ali para comer o alpiste em um assalpão. Ele pensa que ali é comida, que ali é alimento. E ele pensa que a portinha está aberta e não há nada que possa me impedir que no momento que eu queira sair, eu saia. Mas no momento que ele pisa na armadilha, a porta do assalpão se fecha e ele está preso. Assim é o pecado. O pecado ele te dá a sensação de liberdade, de que você pode fazer o que quer, de que você governa a sua própria vida. Mas Satanás ele te escraviza e ele engana as pessoas a viverem uma vida longe de Cristo. Porque só há verdadeira liberdade em Cristo Jesus, meus irmãos. É aí que há a liberdade. Porque quando as pessoas estão vivendo uma vida pecaminosa, elas estão tomadas pelo seu próprio pecado e cegas. Elas não conseguem enxergar que o tempo está se esgotando. Elas não conseguem enxergar que o tempo delas está passando. E que a qualquer momento Deus pode lhes pedir a sua alma e o que você terá para oferecer. E o resultado dessa queda foi que os olhos de ambos se abriram. O verso 7 vai dizer que eles então perceberam que estavam nus e costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Porque perigosa é a tentação que sugere que Deus não deve ser obedecido. Pior ainda é a obediência que se faz só quando a ordem de Deus nos é evidente. Eu só obedeço quando eu tenho uma evidência de que é aquilo que Deus exige para que eu faça. Mas existem coisas, irmãos, que não serão tão evidentes, mas que você terá que confiar na palavra de Deus e obedecer, e seguir a vontade do Senhor. Você precisa ter em mente que tudo que Deus exige é justo, é sábio, é correto, até mesmo aquilo que você não compreende, aquilo que você não concorda, porque a obediência é uma demonstração de devoção e de confiança em Deus. Nós devemos obedecer até mesmo quando não compreendemos. Obediência a Deus é uma demonstração de devoção a Ele, de amor a Ele, de que você confia, de que Ele tem o melhor para você. E é justamente isso que Satanás ele tenta ferir. Ele questiona a ordem de Deus. Ele se coloca como um opositor àquilo que Deus disse, dizendo à mulher: olha, você não morrerá. A afirmação de Deus é enganosa. Essa tentação é uma tentação terrível e fatal. Quando você não confia na palavra de Deus, ou quando você duvida que as consequências que estão descritas para aqueles que vivem uma vida regada de pecado nesse mundo não são verdadeiras. Quando as pessoas anulam consequências como a morte sem Jesus, como o inferno, como o ser lançado no Hades, no lago de fogo, como uma morte eterna, um juízo eterno sem o Senhor para o resto da eternidade. As pessoas parecem fechar os olhos para realidades, para coisas genuínas que estão aqui, como um aviso, como um alerta, dizendo: não vá por esse caminho. A vontade de Deus é que sigamos o caminho da vida e não de morte.
Mas estreito é o caminho, irmãos, que nos leva à vida, e largo é o caminho que nos leva à perdição. Haverão momentos da nossa vida em que nós ouviremos muitas vozes que nos dirão: faça isso, faça aquilo. Mas a voz que nós devemos ouvir é a voz de Deus. É o caminho que nos leva à vida e não a voz de Satanás. Nós não podemos permitir que Satanás ganhe espaço no nosso coração e que nos leve à desobediência de Deus. Satanás disse: Deus não é digno de confiança. Ele mente. Ele é mentiroso, ele é injusto. Ele é ciumento. A mente de Adão e Eva, então, é afetada ali pela cegueira do pecado. Seus corações são tomados de obstinação e perversidade, de luxúria. O pecado agora ele permeia toda a alma humana e as suas faculdades, como vai dizer lá em Romanos 3, verso 10. Agora não há nenhum justo sequer. Efésios 2, verso 3 vai dizer que nos tornamos filhos da ira. O pecado nos tornou filhos da ira. Fomos despojados daquilo que é excelente. Nos tornamos agora alienados de Deus, afastados de Deus. Estamos numa condição de treva e de morte, perdidos. Essa foi a justa punição de Deus. Muitos teólogos vão afirmar que a queda do homem foi tão logo quanto a sua criação. Alguns dizem que o homem foi criado pela manhã e quando foi à tarde ele já caiu. Que em poucas horas ele já sucumbiu à tentação de Satanás. Isso nos mostra a nossa fragilidade. Agostinho, ele diz que o homem permaneceu no máximo 6 horas firme em comunhão com Deus. E já sucumbiu à tentação. E é por isso que Moisés, então, ele começa a relatar essa queda, dizendo que o homem se afastou de Deus e a consequência horrenda disso foi a morte. O homem mal conseguiu ali usufruir dos benefícios dados por Deus a ele no jardim. Ele mal conseguiu executar as ordens que Deus havia dado a ele e ele já sucumbiu. Agostinho vai dizer que, ó miserável livre-arbítrio, que enquanto ainda íntegro, teve pouca estabilidade. Se é que tivemos um livre-arbítrio, foi lá no Éden, com a criação do primeiro homem, da primeira mulher, quando eles poderiam ainda fazer uma escolha. Porque hoje todas as nossas escolhas são más e pecaminosas. O pecado de Adão, ele revelou a nossa nudez, a nossa indigência, a nossa miserável condição de que somos dignos de pena, porque o pecado nos humilha e nos torna desgraçados, meus irmãos. Por isso nós devemos renunciar toda a autoconfiança. Nós devemos nos oferecer a Cristo nessa manhã totalmente vazios, porque não há méritos nenhum em nós, e se Deus nos recebe é por graça e por misericórdia. Recebemos perdão dele por amor demonstrado a nós, mas não há méritos. Porque uma vez que o pecado foi consumado, isso nos mostra agora o conhecimento que temos da nossa vergonha. Não podemos nos esconder de Deus. No verso 8, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave à tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Que adianta se esconder atrás de plantas, de árvores? Quem é que pode se esconder dos olhos do Deus Altíssimo? Você acha que Deus não conhece a minha vida e a sua vida? O Salmo 139 vai dizer: para onde fugirei eu do teu espírito? Se subir aos céus, lá estás. Se eu descer a minha cama no céu, ali o Senhor está. O Senhor está em todos os lugares. Os olhos dele estão em todos os lugares. O Senhor, ele vê o que você faz, o que você pensa, o que você fala. O Senhor, ele sabe quais são os seus atos, quais são as suas atitudes. Deus nos conhece, ele nos sonda e nos conhece. Não tem como fugirmos desse Deus. Não tem como nos escondermos dele.
Apocalipse vai dizer, meus irmãos, que lá em Apocalipse 6,16 vai dizer que no dia do Senhor, os homens desse mundo dirão montes, caiam sobre nós e nos escondam da face do Altíssimo. Porque os homens tentarão se esconder dele, com medo desse Deus que virá para julgar as nações. Mas mesmo que os montes caiam sobre eles, é impossível se esconder de Deus. Você pode fugir de Deus a sua vida inteira, mas você não pode se esconder dele. Por isso, irmãos, nós precisamos nos posicionar no Senhor. Esse é o sentimento daqueles que preferem amar o mundo do que amar a Deus. Eles preferem fugir, eles preferem se esconder, eles preferem negar a justiça, eles preferem amar as coisas desse mundo, mas se esquecem que Deus virá para julgar todas as coisas. Deus virá para julgar esse mundo, e será terrível esse grande dia. Esse sentimento de culpa, de transgressão, tomou imediatamente o coração deles. E isso mostra aquilo que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 2, verso 15, que a lei do Senhor está gravada no nosso coração, e nós temos a nossa consciência despertada. Nós somos despertados, irmão. Você pode escolher viver uma vida longe de Cristo. Você pode escolher viver uma vida do pecado, fazendo aquilo que é errado, mas você sabe, a luzinha vermelha desperta a nossa consciência, de que um dia você terá que prestar conta, de que um dia você comparecerá diante de Deus, e de que toda ofensa que você tem causado, você terá que responder diante do Senhor. É isso que Romanos 2,15 diz. Essa lei está gravada no nosso coração. Então esse sentimento de dívida começou a assombrar a Adão e Eva, de modo que eles tentam se esconder, eles tentam cobrir ali a sua nudez. Eles percebem o estado caído que agora eles estão despertos agora e se sentem envergonhados, porém não arrependidos. É isso que acontece também. Muitos se sentem envergonhados, mas não arrependidos. Cometem pecados, cometem ofensas contra Deus. Muitas vezes, vem à luz do dia determinados pecados. E aí, pastor, nós lidamos com essa situação. Às vezes nós vamos conversar com o irmão, a fim de que o irmão se arrependa. Muitas vezes o que mostra é o orgulho e a soberba. A pessoa mostra vergonha pelo que fez, mas não demonstra arrependimento. Não demonstra o arrependimento. Então o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Naquele momento, ouvir o chamado de Deus não era nada confortante. Ouvir a voz de Deus chamando: olha, onde você está? Não era confortante. Agora, havia uma dívida enorme. Eles são tomados de culpa, de medo. E eles são intimados a comparecer diante de Deus. E eles resolvem então se esconder. Eles resolvem se ausentar. E não é que Deus não sabia onde eles estavam, mas realmente era um chamado ao arrependimento. Adão e Eva, onde vocês estão? Que você já não anda mais na comunhão. Aonde vocês estão que você já não ora mais? Aonde vocês estão que a minha palavra já não convence você a uma vida de prática? Aonde vocês estão que vocês estão tomados de pavor e desespero? Que caminhos são esses que vocês escolheram, que te afasta da paz e da alegria, que te afasta de se relacionar com aquele que te deu vida, com o seu Criador? E ele responde no verso 10: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O homem agora humilhado e abatido, mostra que o sentimento de voz, de medo, mediante a voz de Deus, é porque ele estava nu. Ele se viu de uma maneira que ele nunca havia visto. Adão, ele não confessa a sua culpa, mas ele demonstra vergonha.
Ele demonstra ali que o pecado havia dominado o seu coração, a sua mente e também o seu corpo. Havia exercido um domínio sobre ele e o escravizado. Ele percebe que o seu erro o levou a um estado de que agora ele sente medo de conversar com Deus. E aquilo leva a um caminho oposto do arrependimento. Diferente daquilo que nós vemos quando Davi ele escreve o Salmo 51, dizendo, olha, contra ti eu pequei, somente contra ti. Ele não percebe que havia pecado contra o Senhor. Ele, embora estava ali sentindo aquele sentimento de vergonha, ele não percebe que o pecado dele era uma ofensa contra Deus. Ou se percebe, não demonstra nenhum tipo de arrependimento. Deus pergunta, quem disse a você que você está nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? Esse diálogo de Deus, irmãos, parece que Deus estava por fora do que está acontecendo, mas não. É claro que Deus sabia. É claro que Deus acompanhou tudo aquilo ali. É claro que Deus tinha ciência. Mas Deus, ele demonstra aqui que ele repreende a Adão. Ele repreende Adão dizendo, olha, quem disse que você está nu? Parece que Deus está repreendendo Adão pela sua falta de capacidade de compreender que foi o seu pecado que fez ele ter aquele sentimento de culpa e de medo. Deus, ele diz, olha, foi as suas escolhas que te levou até esse ponto. Irmãos, as pessoas, elas caem em buracos que elas mesmas se colocam. Elas mesmas são levadas por suas escolhas a lugares terríveis, a consequências terríveis, devido às suas escolhas de pecado. Porque Adão, ele não percebe a sua culpa, ele não percebe o seu mal naquele momento. Deus o instiga a confessar, a abrir o coração, dizendo, olha, Senhor, eu transgredi a sua lei, te desobedeci. Mas não. A resposta do homem foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ele transfere a culpa. Ele transfere a responsabilidade. E isso é maligno, irmãos. Porque ele tenta escapar das consequências. Acontece às vezes também, vamos lidar com pessoas que acabaram tomando escolhas ruins na sua vida. E aí, ao invés da pessoa assumir a responsabilidade, dizendo, olha, pequei, errei, falhei, ela começa a transferir a responsabilidade. Não, tudo bem, eu errei, mas eu fiz isso porque disso daqui. Olha, eu fiz isso porque de determinada situação. E ela então começa a criar situações para que venha a amenizar a culpa sobre ela. É uma maneira de transferir as consequências. E Deus, então, ele usa a expressão, comeu da árvore que eu ordenei que não comesse. Deus desperta a consciência de Adão, dizendo, olha, você não era ignorante. Você sabia qual era a lei, você sabia qual era a minha ordem. A ordem de Deus ali não foi especulativa, a pergunta dele não foi especulativa, procurando saber qual era a verdade, porque Deus já sabia. Deus tinha consciência do que eles haviam feito. Eles haviam transgredido a lei de Deus. Mas nós vemos aqui que só esse pequeno trecho mostra o quão profundo é o abismo que o homem caiu, irmão. Ao ponto de não ser capaz de se arrepender por si mesmo. Sabe por que você está aqui hoje, irmão? Porque o Espírito Santo de Deus operou em você o arrependimento. Ele quebrou a dureza do seu coração. Ele tirou o seu coração de pedra e te deu um coração de carne para crer, para se arrepender, para abandonar uma vida e um estado de miséria e de pecado.
Porque por nós mesmos, nós jamais conseguiríamos nos arrepender. Nós jamais conseguiríamos por nós mesmos compreender o nosso estado de miséria e de morte. O estado que nos encontrávamos distante de Deus. O nosso declínio, o nosso afastamento de Deus, a nossa deterioração. Falhou de novo. O nosso estado de pecado e de culpa, de queda. Nós não conseguiríamos por nós mesmos, os nossos olhos estariam vendados quanto a essa verdade. Mas o Senhor, Ele diz à mulher, que é isso que você fez? E aí ela também transfere a culpa dizendo, a serpente me enganou. A tentação de Satanás à mulher é uma demonstração de fúria e de desespero, no intuito de levar o homem consigo a uma participação de ruína eterna. Satanás tentou a mulher, mas a mulher desejou a tentação. A mulher desejou a tentação. Irmão, Satanás, ele nos tenta. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes nós desejamos a tentação. Hoje, irmãos, é um dia de nós fecharmos brechas. De nós fecharmos portas. De nós pararmos de flertar com a tentação. De nós flertarmos com coisas que são pecaminosas. Talvez a internet, talvez conversas indevidas, talvez piadas e brincadeiras indevidas, coisas que vão abrindo brechas e portas e que nos leva e que poderá nos levar a uma queda terrível. Eu digo ao pastor Darcy que nas conversas que nós temos, que não existe segredo entre um homem e uma mulher. Irmãos, nós vemos tantos casos terríveis de casamentos que muitas vezes acabam justamente por coisas perversas e pecaminosas que acabam adentrando por brechas que são abertas, por portas que são abertas, e porque não vigiamos. Satanás atacou o homem com aquela tentação, mas o homem cedeu e desejou aquela tentação. Como Tiago 1, verso 14 diz, que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando o atrai e o seduz, nós somos seduzidos por aquilo que nos sentimos atraídos. E culpar o outro demonstra a nossa natureza corrupta e alienada pós-queda. As pessoas querem tornar Deus mudo, sem palavras, como se fosse Deus que tivesse que se defender. Elas não se arrependem, mas elas começam a procurar culpados. Elas começam a procurar obstáculos. Elas começam a fugir, porque não querem ser corrigidas, não querem ser disciplinadas, não querem ser exortadas, não querem sair de uma zona de conforto. E aí então elas se escondem. Deus então diz à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos. Entre todos os animais selvagens você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Diferente de como Deus fala aos homens, ele não interroga a serpente. Mas ele então amaldiçoa a serpente. Ele impõe a sua sentença à serpente. Ele pune de uma maneira direta. Enquanto ao homem, Deus ele corrige, mas nós sabemos que a correção de Deus não é de uma maneira perpétua. Nós vamos ver mais à frente que Deus então ele coloca a inimizade entre o homem e a serpente. E nós sabemos então que o homem que esmagará a cabeça da serpente é o homem pela qual nós podemos ser salvos, que é Cristo Jesus. Porque da mesma forma que o pecado entrou no mundo pelo primeiro homem, pelo primeiro Adão, pelo segundo Adão, nós podemos ser salvos. Pelos méritos de Cristo nós podemos ser salvos. Essa serpente, que lá em Apocalipse se torna o dragão, que se alimenta do pó, que se alimenta do pecado, que se alimenta do homem,
que foi o responsável por essa inimizade entre Deus e o homem agora, ela é amaldiçoada por Deus. No verso 15, Deus diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É claro que Deus aqui não está atribuindo ao animal. Deus não atribui à serpente os intentos de Satanás. Mas ele faz uma analogia do que viria a acontecer no futuro. Romanos 16, verso 20 diz que o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E a graça do Senhor Jesus será conosco. E essa vitória sobre Satanás, ela acontece na cruz do Calvário através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, nós somos religados outra vez a Deus. Nós somos levados de novo à obediência. Pelos seus méritos, pelo seu trabalho, o seu penoso trabalho. Nós que éramos escravos, agora nos tornamos filhos. Nós que estávamos em desobediência, agora fomos levados outra vez à obediência. As Escrituras dizem que Deus prevalecerá e Cristo esmagará a cabeça da serpente. A única forma de vencermos, irmãos, e de termos vida outra vez, é através de Cristo. Não temos nenhuma outra desculpa. Não temos como fugir das consequências. Não temos como fugir da penitência, do pecado, a não ser através de Cristo receber o perdão. Mas logo agora, Deus ele se volta outra vez, mostrando que ele não varre o pecado para debaixo do tapete, e ele diz à mulher, no verso 16, aumentarei em muito seu sofrimento na gravidez, e com dor você dará luz aos seus filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Veja aqui o tipo de consideração que Deus ele faz a respeito da mulher, que ela dará a luz com muita dor, e ela terá que se sujeitar aos desejos do seu marido. É claro que Deus ele já fez o homem para que ele domine também sobre a mulher, em autoridade. Mas uma coisa, irmãos, é alguém na inocência do pecado, é alguém com um senso de justiça, com a comunhão de Deus, dominar sobre alguém. Outra coisa é um ser caído, perverso, em um estado de miserabilidade, em um estado de pecaminosidade. Esse domínio será um domínio perverso e autoritário. Será um domínio e uma sujeição, muitas vezes, acima da média. Deus disse que o desejo da mulher será cumprir o desejo do homem. E ele a lança sobre a servidão, sobre a sujeição de um ser agora caído e pecaminoso. É por isso que esse assunto ele é tratado com tanta dificuldade. Porque hoje o mundo prega que a mulher ela pode ser dona do próprio nariz, ela não deve se sujeitar a ninguém, que é algo ruim ela se sujeitar ao seu marido, que é ruim a mulher pensar em ser dona de um lar, de cuidar dos seus filhos. Ele passa essa ideia de que a mulher que, de alguma maneira, depende do homem, ela acaba se tornando escrava. Não que a mulher não possa trabalhar, fazer uma faculdade, tudo isso é bom. Mas ela não pode anular outras coisas. De que Deus fez ela, de que Deus a fez, para que também seja mãe, para que cuide do seu marido, para que cuide do seu lar. E o mundo tem mostrado uma ideia distorcida de que isso é ruim. E aí, então, elas não querem se submeter devido ao pecado e à rebeldia também que há no seu coração. Porque também é duro demais se submeter a homens truculentos, a homens soberbos, que as humilham. E isso acontece demais. E tudo isso é fruto da queda.
E a Adão, Deus disse, por ter dado ouvidos à voz da mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você comerá, obterá dela sustento todos os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, que você comerá, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó você voltará. Então veja aqui a punição para toda a raça humana. Sobre a descendência daquele casal, sobre toda a sua posteridade, toda a sua descendência seria afetada. Nós também fomos submetidos a essa punição. Nós vemos que Deus amaldiçoou a terra, a sua fertilidade. O homem agora passaria a ter privações, sofreria para conseguir o alimento, e com muito esforço a terra produziria frutos, produziria espinhos, galhos, abrolhos. Deus estava subtraindo o seu favor, aquilo que Deus havia abençoado. A terra que ela produzia todo tipo de fruto, agora é sobre o esforço do homem, sobre o suor do homem, sobre o trabalho, sobre a fadiga dele. Ele só poderia desfrutar se ele trabalhasse. Você vai ser forçado a trabalhar com muita dificuldade, o seu sofrimento, com a sua morte. Você vai gastar todo o seu vigor em busca do seu sustento. É por isso que há tanta miséria na terra. É causa da queda. É causa da queda, meus irmãos. Um cenário obscuro, incerto quanto ao amanhã. Os homens estão preocupados, irmãos, com coisas como a inflação, como as dívidas. Por quê? Porque hoje o homem precisa trabalhar e muito para se sustentar. Não que ele não precisasse trabalhar antes da queda, porque o trabalho foi instituído por Deus. Só que o homem não teria que sofrer tanto para conseguir o seu alimento. E Deus, ele então persiste a despertar a mente deles para essa realidade da punição, para o peso da aflição que agora os esmagava. Deus então declara, tu és pó. E que dura declaração é essa? Você então passará e voltará para o pó. E é aí então que Deus iguala todos os homens. Porque ninguém pode fugir desse grande dia, o dia em que nós voltaremos ao pó. Todo homem um dia voltará ao pó. E ele então iguala toda a humanidade. Não importa se você tem dinheiro ou não. Não importa se você tem um bom nome ou não. Não importa se você é reconhecido diante da sociedade ou não. Não importa se você tem um bom emprego ou não. Se você tem um bom sobrenome ou não. Se você tem um bom carro ou não. Essas coisas se igualam diante da morte. E um dia todos nós voltaremos ao pó. Todos nós um dia iremos vestir o paletó de madeira, meus irmãos. Todos nós um dia iremos comparecer diante de Deus e seremos tratados iguais. E receberemos a paga ou pelos nossos pecados, ou receberemos a justiça atribuída através de Cristo, por entregarmos a nossa vida ao Senhor. Como diz 1 Coríntios 15, 22, porque assim como Adão, todos morrem, e também todos serão vivificados em Cristo. Coisa dura ouvir isso, somos pó. No verso 20, o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Eva foi a primeira, por isso recebe esse nome. A primeira de toda uma posteridade. A primeira ali de uma geração caída e pecaminosa. Como por Adão o pecado entrou no mundo, por Eva toda uma geração pecaminosa entrou no mundo. Deus então, irmãos, faz peles, a quais veste Adão e a sua mulher. Deus então cobre a sua nudez, fazendo também ali uma alusão do que é feito a nós através de Cristo Jesus. Essa pele de um animal que cobre a nudez de Adão e Eva também
é feita através de Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que é entregue na cruz do Calvário para morrer pelo meu e pelo seu pecado. E nós agora somos revestidos desse Cordeiro de Deus, de modo que recebemos o perdão e a justiça. Mas por outro lado também, Deus está dizendo, olha, há mais dignidade na pele de um animal do que em vocês, Adão e Eva. Tamanha miséria que o pecado gerou sobre eles. Deus é aquele que nos dá novas vestes de louvor e que cobre a nossa vergonha. Deus é aquele que abate sim o nosso orgulho, mas que quando compreendemos essa miserável condição que estamos e que reconhecemos a nossa necessidade de Cristo, Ele cobre a nossa nudez, Ele cobre a nossa vergonha. E através desses méritos que é em Cristo, nós recebemos perdão e justiça. Então o Senhor disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso que estenda a mão e tome também a árvore da vida, para que ele coma e viva eternamente. Agora o homem se tornou semelhante ao Senhor. Ele discerne o bem e o mal. Adão é admoestado que a punição lhe afastará das bem-aventuranças. A sua punição não será por um momento, mas por toda a vida. Deus o priva da árvore da vida e o proíbe de comer dela. Eles são expulsos do paraíso. Porque a árvore da vida era o penhor da vida. Eles perderam aquilo que eles tinham. Eles perderam a comunhão. E agora eles teriam que buscar auxílio em outra fonte. Porque jamais eles poderiam ser saciados. E é por isso, irmãos, que o pecado, uma vez cometido, ele não sacia. E um abismo, ele vai chamando outro abismo. Uma vez que a pessoa ela se entrega ao pecado, cada vez mais ela vai buscando maneiras de saciar o seu pecado. E ela vai se entregando cada vez mais, e aquilo não pode saciá-la. Porque nós só podemos ser saciados em Deus. Ele é a plena fonte que pode saciar o nosso interior. Porque nós pertencemos a Ele. Nós somos feitura dEle. É a única forma de recebermos vida, é através do sacrifício de Cristo. Ele é a fonte de vida. E homem nenhum poderá desfrutar da fonte de vida eterna, a não ser por Cristo Jesus. Eu finalizo com os 2 últimos versículos dizendo, por isso Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins ao leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Deus ele continua a lançar ali o seu rigor sobre Adão e Eva. E os exila, os expulsa do jardim. Querubins foram colocados à porta como uma ameaça a eles, caso eles se aproximassem. Caso eles tentassem acessar outra vez o jardim, Deus restringe todos os benefícios dados a Adão. O alimento, a casa, a comunhão. E ele expõe isso diante dos seus olhos, dizendo, o pecado te tirou tudo. O pecado te arrancou tudo. Vocês perderam tudo devido à desobediência. Vocês foram banidos do jardim das delícias, afastados da árvore da vida, da comunhão do eterno. E a única forma de religarmos novamente é através de Cristo e do Evangelho. Por isso que a queda, irmãos, foi a maior tragédia da existência da humanidade. Eu finalizo com Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quero que você se coloque de pé.